O mundo é um lugar muito lindo e confuso. Os avanços na ciência e na história e a expansão do nosso conhecimento do planeta permitem-nos compreender o nosso mundo de forma mais completa do que nunca. Com esses saltos constantes, estamos descobrindo mais e mais segredos todos os dias, alguns dos quais confundiram cientistas, arqueólogos e historiadores com inúmeras perguntas e tentativas de explicar os fascinantes artefatos e locais que descobriram. Durante décadas, vários especialistas, exploradores e arqueólogos argumentaram que o mundo não é o que parece. Na verdade, eles estão convencidos de que não somos os únicos habitantes inteligentes da Terra e podemos compartilhá-la com uma civilização subterrânea. Esses seres possivelmente seriam mais inteligentes que a própria espécie humana. A existência dessas criaturas não é conhecida, mas elas podem estar vivendo em cavernas nas florestas tropicais equatoriais. Eles também podem estar vivendo na superfície da Terra na forma de outras criaturas. Muitos especialistas acreditam que a entrada para o interior da Terra, ou Terra Oca, está localizada em algum lugar da Antártida, uma área pouco explorada devido às suas condições inóspitas, razão pela qual muitos cientistas concordam cada vez mais com essa hipótese. Compartilhamos a Terra com uma civilização subterrânea, segundo alguns cientistas. Um dos principais precursores dessa teoria é o Dr. Edmond Halley, um dos cientistas mais prestigiados da história. O astrônomo discutiu a possibilidade de que todos os planetas fossem ocos. Além disso, ele afirmou que nosso mundo não é exceção. Especialistas que apoiam a teoria. Nos anos 1700, o matemático e físico suíço Leonhard Euler também discutiu a possibilidade. Ele até mencionou o fato de que também poderia haver um mundo dentro do Sol, que poderia ser habitado. O capitão John Clive Sims também foi um dos crentes, pois ele disse ter convencido James McBride, no século XIX, de que, afinal, compartilhávamos a Terra com uma civilização subterrânea. O escritor William Reed publicou um livro sobre esta teoria sob o título O Fantasma dos Polos. Atingiu grande popularidade em 1906. Somam-se a isso as lendas dos povos indígenas e as histórias de exploradores que se aproximaram desses lugares. Existem realmente seres vivendo placidamente abaixo de nossa superfície? É importante pesquisarmos descobertas estranhas. Isso nos ajuda a entender melhor os relatos encontrados em todo o mundo e o que eles podem significar para o mundo científico como conhecemos. De acordo com autores da época, eles se depararam com algumas séries de relatos estranhos, feitos durante o início de 1800 até 1900, que descreviam descobertas arqueológicas norte-americanas de esqueletos humanoides gigantes, e que foi originalmente presumido ser uma raça de indígenas não humanos, que pareciam estranhamente semelhantes àquelas representações antigas de raças de gigantes. Hoje, vamos dar uma olhada no relato sobre esses gigantes na América. Uma das maiores controvérsias relacionadas às antigas culturas pré-históricas da América do Norte gira em torno do que chamamos de gigantes. Na época dos primeiros colonos europeus da América do Norte, milhares de túmulos antigos, em forma de pirâmide, foram descobertos em todo o país, e esses túmulos continham esqueletos de gigantes humanos de até 4 metros. A razão pela qual não foi mais relatada após o século XIX, pois esses gigantes não se encaixam na teoria da evolução humana, um papel fundamental no encobrimento dos gigantes americanos seria supostamente desempenhado pelo Instituto Smithsonian, agora liderado pelo governo e pelos militares. Os arqueólogos da instituição teriam retirado milhares de esqueletos gigantes das montanhas e dos túmulos,
A maioria desses gigantes teria mais de 3 metros de altura. Alguns dos esqueletos gigantes teriam crânios chatos e 6 dedos nas mãos e pés. Essas descobertas inapropriadas são amplamente ignoradas pela pesquisa acadêmica atual. Mas nem sempre foi assim. Antes da aceitação da teoria da evolução de Darwin, os esqueletos gigantes continuaram a ser aceitos pela arqueologia, e era geralmente assumido que os gigantes povoavam toda a América do Norte. De fato, se fala que há um discurso de Abraham Lincoln em 1848, no qual ele aponta a existência de gigantes. A família Lincoln estava familiarizada com a história das muitas tribos indígenas na América do Norte e também estava ciente dos achados de esqueletos gigantes nos túmulos dos índios. Desde então, quase todas as evidências físicas dos gigantes foram deixadas de lado ou destruídas. Historiadores, antiquários e arqueólogos documentaram a descoberta de tipos físicos únicos em todos os Estados Unidos, com uma enorme concentração encontrada nas colinas e escavações do Vale do Rio Ohio e ao longo do Rio Mississippi. Esses dados podem ser consultados nos históricos de qualquer município ou estado, bem como na literatura antropológica pertencente ao Instituto Smithsonian ou até fora dela. O maior bloco de pedra foi encontrado pela equipe libanesa-alemã de arqueólogos que escavavam a pedreira de Baalbek, a antiga Heliópolis, no Líbano. E lá existe um monólito chamado Hajar al-Ibla, em tradução livre, Pedra da Mulher Grávida. Blocos de pedra semelhantes de 20 metros de comprimento foram usados para o pódio no grande templo de Júpiter, no santuário romano de Baalbek. O objetivo das escavações foi encontrar novos dados sobre as técnicas de mineração e transporte dos megalitos, de acordo com o comunicado de imprensa. Os arqueólogos descobriram que o monólito Hajar al-Ibla foi deixado na pedreira porque a qualidade da pedra na borda do bloco era ruim e o monólito poderia ser facilmente danificado. O segundo bloco pesa 1.650 toneladas. Os arqueólogos concluíram que o bloco deveria ser transportado sem ser cortado. Mas como pode? Isso significa que é o maior bloco de pedra conhecido na Terra. A história dos assentamentos na área de Baalbek, Líbano, remota a cerca de 9.000 anos, com assentamento quase contínuo sob o Templo de Júpiter, que foi um templo desde os tempos pré-helênicos. Teóricos dos antigos astronautas argumentam que a base do complexo do templo foi usada dezenas de milhares de anos atrás como uma pista de pouso ou espaço-porto para espaçonaves de origem extraterrestre. Conforme afirmado na Epopeia de Gilgamesh, escrita cerca de 4.000 anos atrás pelos sumérios, onde eles chamam de Baalbek o local de pouso dos deuses.